Olá, queridas alunas e alunos. Eu sou o professor Aloísio Almeida, sou assistente social formado pela Universidade Federal Fluminense no ano de 2008 e mestre em Serviço Social e Desenvolvimento Regional pela mesma instituição no ano de 2014. Atualmente eu venho concentrando os meus estudos na área de fundamentos do serviço social e na área de política social. Eu estou inserido desde o ano de 2009, né, na política de saúde, trabalho em hospital de emergência, atualmente coordenando a equipe de serviço social do Hospital Estadual dos Lagos, situado no nosso município, e trabalho também na Secretaria Municipal de Saúde, né, como assistente social do setor de ordem judicial, das demandas judicializadas da nossa secretaria. É dessa trajetória, né, dessa longa trajetória de 15 anos na área da saúde, que advém as minhas pesquisas, né, o meu estudo, o meu gosto pela área, pelo tema. E desde então, desde a época do mestrado, eu venho desenvolvendo alguns estudos na área da Política Nacional de Humanização, também conhecido como Humaniza SUS, lançado lá em 2003, no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E esse é o tema da aula de hoje, que nós vamos dialogar de uma forma bem sucinta. A Política Nacional de Humanização, né, como eu falei, também conhecida como Humaniza SUS, ela vem, né, como uma política que visa efetivar os principais princípios do SUS, materializados lá na nossa Constituição Federal de 1988. E aí, quando a gente pensa no SUS, no Sistema Único de Saúde e na nossa Constituição Federal de 1988, a gente precisa contextualizar de forma histórica, né, o seu surgimento, que culminou com a materialização do SUS. Nós temos a década de 80 no Brasil enquanto uma década, né, efervescente do ponto de vista dos movimentos sociais, né, com movimentos sociais pela redemocratização do Brasil e também lutando por uma nova forma de saúde, né, uma nova forma de saúde que não estivesse atrelada, né, à carteira de trabalho ou que não estivesse a cargo das Santas Casas de Misericórdia. Uma saúde que de fato fosse um direito de todos e um dever do Estado. E aí nós temos a política de saúde sendo desenhada nessa década de 80 a partir do movimento sanitário, também conhecido como Movimento de Reforma Sanitária. E aí nós temos, na década de 80 ainda, mais especificamente 88, com a promulgação da Constituição Federal, nós temos o SUS como um direito de todos e um dever do Estado. E 2 anos após, né, em 1990, a gente tem a promulgação da Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que vem organizando os serviços de saúde, o sistema de saúde brasileiro. Como nós também sabemos, na década de 90, as políticas sociais brasileiras, mais especificamente a política de saúde, a partir da entrada do neoliberalismo no Brasil, ela passa a ser atacada, né? E aí nós vamos ter um desmonte das políticas sociais na década de 90, especialmente a partir do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que a política de saúde ela vai ser muito atacada a partir dos cortes, investimentos, das privatizações e do sucateamento da política de saúde. Então, se nós formos analisar, né, as pessoas que têm mais de 30 anos vão conseguir lembrar, era muito comum nós vermos na TV, né, muitas notícias de hospitais sucateados, hospitais lotados, grandes emergências nas grandes capitais como Rio, São Paulo, hospitais que não davam conta das demandas, porque foi justamente nessa década que a política neoliberal veio, né, logo após a promulgação da Constituição de 88, né, e da efetivação do estabelecimento do SUS, nós temos a política neoliberal destruindo, desmontando toda essa luta, toda essa conquista histórica da classe trabalhadora. Então, no ano de 2003,
o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, a partir do Ministério da Saúde, lança a Política Nacional de Humanização, também conhecida como Humaniza SUS, com o objetivo de efetivar, né, nas práticas de gestão, na assistência aos usuários do SUS, os princípios contidos, né, na Constituição Federal, como a equidade, a integralidade e a universalização. Então, para um maior entendimento, eu vou compartilhar com vocês uma tela em que a gente pode ver de uma forma mais visualizar de uma forma mais palpável como essa política ela está desenhada. Como eu falei para vocês, nós temos como antecedentes históricos dessa política, né, a Constituição Federal de 88, quando a saúde ela é entendida, né, como um direito de todos e um dever do Estado, a Lei Orgânica da Saúde promulgada no ano de 90, regulamentando o SUS, que foi criado 2 anos antes, e temos o ideário neoliberal dos anos de 90, onde a gente observa o desmonte e o sucateamento das políticas sociais, especialmente da política de saúde. A política de humanização, ela vem desde 2003 com o objetivo de efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção, gestão, qualificando a saúde pública no Brasil, incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Ou seja, essa política ela vem trazer uma nova concepção de saúde, em que o usuário ele não é só um espectador, mas ele também é um protagonista dessa política, na medida em que a gente entende que quem faz a política de saúde é o usuário que está lá na ponta utilizando os serviços, e não somente os gestores e os trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Alguns objetivos que nós trazemos, né? Alguns objetivos mais palpáveis, mais práticos para os nossos usuários dos serviços de saúde. Reduzir filas, tempo de espera, ampliar acesso, atendimento acolhedor e resolutivo, né? Com critérios de risco, de classificação de risco, implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo, garantia dos direitos dos usuários, e aqui eu destaco uma importante atribuição do assistente social, enquanto um trabalhador comprometido com os direitos sociais da classe trabalhadora, valorização do trabalho na saúde, gestão participativa nos serviços. E a fim de efetivar esses objetivos, a política ela traz alguns princípios importantes que devem ser destacados, como a transversalidade, né, como um diálogo entre as diferentes especialidades. Transversalizar não é a mesma coisa que você trabalhar de forma conjunta, mas cada um fazendo o seu papel. Transversalizar é reconhecer as diferentes especialidades e práticas de saúde, saber que elas se complementam e que elas devem conversar entre si. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de uma forma mais corresponsável. A gente pensa também na indissociabilidade entre a atenção e a gestão, né? Entendendo que as decisões que são tomadas pelos gestores de uma instituição, elas vão afetar diretamente na atenção da saúde, entendendo também que o cuidado e assistência, eles não se restringem apenas como responsabilidade das equipes de saúde, mas a gente precisa trazer a rede familiar, a rede de apoio do usuário, né, para se corresponsabilizar também pelo cuidado no tratamento daquela pessoa que está internada, daquela pessoa que está realizando um tratamento de saúde. Temos também o protagonismo, a corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos coletivos, entendendo que os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens, e os gestores
não são apenas pessoas que mandam, né? As mudanças para um SUS humanizado, elas devem contemplar, elas devem envolver todos os trabalhadores das equipes de saúde. Como diz aqui no slide, um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde. Mais adiante, a gente observa algumas diretrizes importantes para a implementação do SUS, do Humaniza SUS. A primeira é o acolhimento, né, que é uma tarefa de todo e qualquer profissional de saúde. Acolher não é apenas tratar o paciente bem, tratar o usuário bem, mas é você reconhecer que o outro traz a demanda, né, a sua demanda como legítima, a sua necessidade de saúde é legítima. Ele deve comparecer e sustentar a relação entre equipe e serviços, usuários e populações, como o valor das práticas de saúde. O acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso, vínculo entre equipe e serviços, trabalhador e equipes e usuários com sua rede socioafetiva. Uma outra diretriz importante é o conceito de ambiência, né? A gente observa que os hospitais mais novos, as unidades mais novas de saúde, elas já vêm sendo construídas com essa característica, né? É você tirar do hospital a cara de hospital, é você criar espaços mais acolhedores, criar espaços mais saudáveis, mais confortáveis, que respeitem a privacidade dos usuários. Hoje, se a gente for observar, a gente já tem enfermarias, né? Antigamente nós tínhamos enfermarias enormes, com muitos pacientes. Hoje a gente já observa enfermarias menores, né? Com dois leitos, com 4 leitos, justamente buscando, né, manter a privacidade dos usuários que ali estão internados. Uma outra diretriz importante é a valorização do trabalhador, que visa dar visibilidade à experiência dos trabalhadores, incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar processos de trabalho. E aqui a gente tem, por último, uma diretriz importantíssima e que está diretamente relacionada à nossa atuação enquanto assistentes sociais, que é a defesa dos direitos dos usuários, né? A gente entender, enquanto profissional de saúde, enquanto assistente social, que os nossos usuários atendidos têm direitos garantidos e que nós, enquanto assistentes sociais, seremos aqueles profissionais que, de forma privilegiada, iremos lutar e iremos garantir que esses direitos sejam assegurados aos nossos usuários, que esses direitos, que essas leis sejam cumpridas em todas as fases de internação daquele paciente, daquele usuário. E aí, por fim, a gente traz, né, na nossa explanação, uma mudança de mentalidade necessária. A humanização, ela só vai acontecer na medida em que todos os profissionais de saúde, desde a recepcionista até o médico, em todos os níveis, em todas as hierarquias, nós precisamos entender que é um dever de todos nós, né? Essa mudança de mentalidade, ela deve começar por nós, para que nós possamos contagiar os nossos companheiros de trabalho, a equipe multidisciplinar, os enfermeiros, os médicos, administrativos. Ou seja, essa mudança ela deve envolver todos os trabalhadores, sem nenhuma exceção, e vai implicar na mudança de ideias, na mudança de processos e conceitos, sabendo reconhecer que os usuários são sujeitos de direitos que merecem o nosso respeito, o nosso cuidado e a nossa atenção. Então, de uma forma muito breve, eu busquei, nessa pequena aula, trazer algumas informações importantes, né, que possam nos introduzir nesse debate do Humaniza SUS e da Política Nacional de Humanização, que tem como seu objetivo principal a efetivação na prática dos princípios e dos principais pressupostos que estão contidos na política de saúde brasileira. Eu agradeço a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade.